pessoal, e tá voando muitas dúvidas ainda sobre a atividade que eu passei para fazer no caderno. Já falei com algum de vocês pelo WhatsApp, já falei aqui na última aula, que é para deixar a atividade no caderno, ok? Então hoje vocês estarão assistindo um vídeo explicativo sobre as vozes verbais, a voz ativa, passiva e reflexiva. E por final estarão fazendo a atividade que eu vou encaminhar. E eu quero meu trabalho, no caderno, um videozinho no meu WhatsApp. Lembrar que é para processual, nota, ok? Tô no aguardo. E nem comecem a se desesperar, porque é para nota, que eu não sabia. Todas as atividades são para nota. Processual é caderno, módulo e comportamento. Vocês estão cansados de saber disso. Então, tudo que vocês fazem é avaliado. Ok? Conversados? Agora fiquem com o vídeo. Ao final do vídeo, é só isso mesmo, Espero meus trabalhos e boa atividade. Uma que o verbo assume para indicar que a ação verbal é praticada pelo sujeito. Ou seja, o sujeito é o agente que pratica a ação expressa pelo verbo. Vejamos exemplos. Érica alimentou o gato. Érica é o sujeito da oração que praticou a ação de alimentar o gato. O lenhador cortou a árvore. O lenhador é o sujeito que cortou a árvore, praticou a ação determinada pelo verbo, que é cortar. Os alunos estudaram a lição. Os alunos são sujeitos da oração e o verbo estudar é a ação verbal praticada por eles. A voz passiva é a forma que o verbo assume para indicar que a ação verbal é sofrida pelo sujeito. Exemplo, o gato foi alimentado por Érica. Nessa frase, gato é o sujeito paciente, que desfruta da ação do verbo, no caso, ser alimentado por Érica. A árvore foi cortada pelo lenhador. A árvore é o sujeito passivo que sofre a ação. Ela foi cortada. Em ambas as situações, o sujeito é paciente, ou seja, sofre, recebe ou desfruta da ação expressa pelo verbo. O sujeito, nesse caso, não age. Ele permanece passivo diante da situação apresentada pelo verbo. A voz passiva pode ser formada pelo verbo auxiliar ser, seguido do particípio do verbo principal. Nesse caso, é voz passiva analítica. Tem vídeo no canal sobre verbos auxiliares e também sobre particípio. Se tiver alguma dúvida, assista para complementar seu estudo. Vamos ver alguns exemplos. A criança era conduzida pelo pai. Temos o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo principal, conduzida. Laranjas eram vendidas por atacado e a varejo. O verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. A voz passiva também pode ser formada com o pronome apassivador se, associado a um verbo ativo na terceira pessoa. Nesse caso, temos a voz passiva pronominal. Vejamos exemplos. Construiu-se uma nova escola. Note que o verbo construir está na terceira pessoa do singular. Entregaram-se os troféus aos vencedores da corrida. Então temos o pronome apassivador se associado ao verbo entregar, que está na terceira pessoa. E para saber se trata-se de voz passiva, eu converto a frase na forma de passiva analítica, que ficaria assim, na primeira frase. Uma nova escola foi construída. E na segunda frase, os troféus foram entregues aos vencedores da corrida. Temos claramente dois casos de voz passiva nas frases exemplificadas. E por que tentar fazer essa conversão? É para não confundir com sujeito indeterminado, que será assunto de uma futura aula. Na voz verbal reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, o sujeito faz uma ação e sofre os efeitos da mesma. Exemplo, o caçador feriu-se, feriu ele mesmo. A menina penteou-se e saiu com as colegas. Penteou a ela mesma. Então, é uma ação que o sujeito pratica e reflete nele mesmo. Sempre que houver o sentido a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos, a vós mesmos, trata-se de voz reflexiva. Uma ação cujos efeitos são refletidos no sujeito. É uma ação que o sujeito pratica que reflete nele mesmo. E, por fim, temos